Bom, então, gente, é o seguinte, nós realizamos algumas reuniões nas semanas anteriores, acho que foi na semana, nem lembro agora, acho que foi semana passada, para apresentar a todas as turmas como nós estamos nos organizando para esse novo PLSE, que é o Sistema Remoto de Ensino, e também para fazer uma avaliação de como foi esse PLSE que nós encerramos recentemente, tá? Então, a primeira parte é justamente a avaliação do PLSE, e depois eu vou apresentar para vocês essa questão da organização do novo, né? Do novo, não só o próximo que vocês já até fizeram matrícula, mas também de como está sendo planejado o próximo, porque nós já sabemos que nós não teremos retorno presencial neste ano. Isso já está praticamente definido, tá? A menos que aconteça alguma grande novidade. Então, a gente começa desta forma, com uma avaliação, ou seja, vocês que estão aqui da turma poderão dizer aqui para mim, né, quais foram as dificuldades, o que vocês acharam, ou se não teve dificuldades, inclusive, né, se achou que o sistema de ensino remoto atendeu as expectativas dentro desse contexto, né? Comentar também, provavelmente vocês conhecem situação de outros colegas que não estão aqui na reunião, que vocês possam comentar também, né? Então, é isso. Podemos começar pela ordem aqui da minha lista de nomes, é o Jailson. Eu, professor? É isso mesmo, pode falar. Bom, primeiramente, praticamente é tudo novo para a gente, né? Esse sistema aí, né? Online para a gente. Então, a dificuldade que realmente eu tive praticamente foi em estar mexendo realmente com os aplicativos, né? Que realmente foi disponibilizado para a gente estar trabalhando. E a forma de desenvolvimento também é nova, a forma de atuação. Então, eu acho que como é todo novo, né? Então, a gente está tendo um processo de adaptação, né? Para que a gente possa estar realmente voltando a seguir, né? Porque, como disse, é tudo novo. Então, a dificuldade ela vai vir por conta, estávamos acostumados com o presencial. Então, poucos momentos tivemos uma interação com o virtual, tá fazendo praticamente tudo via virtual, tá tendo que desenrolar praticamente, assim, aprender às pressas por conta da dificuldade individual de cada um de estar desenvolvendo e estar mexendo com os aparelhos, né? Eu acho que não só os discentes, também como os docentes também estão realmente apanhando também com esse meio, né? Então, essa primeira etapa que a gente teve, que praticamente, né, foi uma luta mesmo, até que vários pensaram em desistir, né, por conta que era muito complicado mesmo, e tá desenvolvendo os trabalhos via, né, online, e eu também fui um deles também que quase abandonei o barco, né, porque a dificuldade era muita e, tem umas pessoas que já desde o início do presencial já tinham uma facilidade de estar mexendo, né, com esses meios, então para eles foram fáceis, né, facilitaram um pouco mais. Mas para gente que quase não teve essa vivência, não cresceu, não teve aquela infância realmente tendo esses meios, então foi um pouquinho dificultoso, né, mas alguns colegas também ajudaram muito, né? Também quero agradecer aí, o pessoal também que esforçaram, também passaram um pouquinho de conhecimento que tinham pra gente. Isso é muito importante, né? Passar para a pessoa realmente um pouquinho de conhecimento que realmente tem com aquilo.
Então, a gente foi indo, e aí, na última semana, e a gente olhou para trás e viu a dificuldade que a gente passou, e passou por cima, né? E eu acho o seguinte, as dificuldades vêm, então a gente tem que erguer a cabeça e passar por cima, e nada é fácil, né? Então, a gente tem que persistir, tentar, e a minha maior dificuldade mesmo foi em relação ao desenvolvimento dos trabalhos, né? E, tipo, a forma que foi passada, porque tipo, praticamente eu nunca tive uma aula on, né? Então, a forma que foi desenvolvida, eu acho que foi uma forma normal, como se desenvolve as outras áreas também, não só a Unemat está desenvolvendo essa área agora, nova, né? Mas as outras áreas já vêm desenvolvendo, as outras faculdades já vêm desenvolvendo. Por a gente não ter essa adaptação e nunca teve essa aula online, e tipo, gera uma dificuldade, né? Porque a gente era acostumado com presencial. Raramente a gente tinha ali um vídeo aula, alguma coisinha assim que realmente poderia estar envolvendo virtualmente. Mas gostei sim da experiência, né? Acho que nessa etapa que realmente está por vir novamente, as dificuldades que a gente teve vai procurar melhorar, né? E suprir realmente as necessidades para estar desenvolvendo um bom trabalho e tentar superar as expectativas, né, dessa primeira etapa. Só isso, professor. Tá ótimo. Dávila. Oi, professora. Então, para mim, assim, resume bastante isso que o Jailson falou, né, também, a questão do novo, do se adaptar a essa novidade e tal. E em questão, assim, do sistema, né, falando de uma forma mais técnica, o sistema, às vezes, assim, acho que teve algumas dificuldades, por exemplo, para lançar as atividades, alguns professores teve bastante dificuldade para organizar as atividades, a gente também teve dificuldade no acesso, muitos acadêmicos também teve dificuldade em acessar, por exemplo, pelo celular, né, que nem o Jailson falou, alguns não conseguiam fazer as atividades porque só tem o celular disponível, e aí acabou essa questão de querendo desistir e tal. E isso aí teve, assim, mais esse problema técnico, assim, né? Do sistema, às vezes, não tá 100%, né? Porque também é novo, imagino que ainda tem todo sempre tá mudando, adaptando, né? Reorganizando para que tudo dê certo para todo mundo. Mas a maior dificuldade foi nessa questão aí mesmo, e foi o que o Jails falou, a gente conseguiu, pelo menos na nossa turma, a gente conseguiu se ajudar bastante, assim, né? Cada um que tinha alguma dificuldade, pedir para o outro ia ajudando, né? No mais, assim, foi tudo muito tranquilo, assim, né? Lógico, a gente fica apreensivo, preocupado, né? Se vai dar conta, se não vai dar conta, porque, que nem o Jails falou, eu também não tive essa experiência de aula online e tal, e vai da realidade de cada um também, né? Então, assim, é tudo muito diferente para todo mundo. Então, é igual para mim aqui. Além das minhas aulas online, ainda tem dos meus 2 filhos. Então, tendo que se readaptar, eu me dedicar às minhas disciplinas e também às disciplinas deles individualmente, de cada um, né? Então, assim, tem que se desdobrar mesmo, muito mais do que presencialmente, né? Mas, no mais, assim, foi tranquilo, assim, a gente conseguiu concluir, graças a Deus, as disciplinas que foram ofertadas, mas é isso mesmo. Tá ótimo, Dávila. Paloma. Paloma? Só um minutinho que tá travando. Tá. Ai, agora foi. Então, isso que a Catherine falou em questão ao sistema,
Eu acredito que, assim, o sistema em si, né, não tive problemas. A questão é, cada um tem uma internet, né, que não ajuda muito. Eu, particularmente, tive muita dificuldade em participar das aulas na webconferência, né? Se manter na aula. A minha internet é horrível, caía muito, e aí dificultou, né, o meu acesso ao sistema. E muitas vezes quando eu conseguia, eu não achava o material que era enviado, né? Tinha que ficar pedindo para um, para outro, ou enviar por e-mail. E alguns professores eu tive uma dificuldade, acredito que a maioria teve, em entender o que o professor queria passar. Pela dificuldade que era, né? Tinha uma dificuldade em explicar o que ele queria, e com relação ao sistema e anexava atividade, a gente não encontrava, né? Tivemos uma prova que eram 10 questões, a gente recebeu, cada aluno recebeu uma questão e acabou que virou, né, uma bagunça. Tinha dias que a gente perdia uma manhã inteira para conseguir fazer uma atividade que tinha horário para ser entregue. E com relação às aulas, assim, né, as aulas em si, né, depois que a gente conseguia entender o que o professor queria, não tive dificuldade. A questão era com o sistema, mas acredito que era por causa da minha internet, e algumas vezes de entender o que o professor queria. Tá ótimo. Bom, acho que foi a primeira que falou isso, assim, desta forma, de maneira clara, né? Professora, porque, assim, como a Catherine falou, nós temos, agora o que encerrou, a gente estava com 2 matérias, né? Para a maioria, deve imaginar assim, é só 2 matérias. Mas não, foi uma correria, porque assim, a gente está só com 2 matérias, só que tem filho, né, que está demandando assim, eu tenho só uma. Eu fico imaginando a Catherine que tem 2 e aqueles que têm 3, 4, 5 filhos, né? Tá uma correria, porque assim, a gente tá tendo a demanda das escolas que às vezes não tá suprindo, e aí eu particularmente estou tentando, né, fazer com que ela perca o menos possível de atividade, porque ela só tem 4 anos, né, então cada fase é uma fase que não tem como deixar para trás, e assim, foi tudo atropelado, né? Algumas coisas eu fiz, simplesmente fiz, não aprendi. Depois, algumas coisinhas assim mais técnicas, se me perguntar, depois eu não vou saber fazer, porque a gente simplesmente procurou fazer naquele momento para entregar numa data certa, né? Porque ainda teve professores, né, que ajudaram com relação à data de entrega, isso auxiliou muito, mas foi tudo atropelado. Entendo. Bom, eu também vou fazer comentários para vocês sobre essas coisas. É Tá isso, bom. Paulo. Bom dia. Bom dia. Aqui acabou de acordar? É. Bom, eu tive mais dificuldade com o sistema em questão porque, assim, da internet e eu também uso mais pelo celular. O que mais me pegou em tudo isso foi a redução de eu ter que ficar assim, tem vezes eu estar no serviço e ter que fazer os trabalhos também, porque como teve a redução de horários, das empresas, isso interferiu também. E eu também tive muita dificuldade no sistema, porque até para mim fazer a matrícula, eu não consegui fazer no meu celular. Eu tive que ter ajuda, assim, porque, cara, esse sistema é muito, sei lá, é muito difícil. Para mim tá sendo muito difícil eu explorar ele, ainda mais pelo celular. Eu tenho um notebook, mas só que ele me deixou na mão esses dias.
E em questão das atividades, igual a Paloma falou, tem coisas que a gente aprendeu, tem coisas que a gente não aprendeu, porque tinha uma data, tinha uma hora para ser entregue. E também se me perguntar algumas coisas sobre sistemas que o professor passava, sobre aplicativo, eu também não vou saber explicar. Foi coisa assim que a gente teve que fazer para entregar, entendeu? Não que a gente aprendeu. E para mim, até agora, tô lutando contra isso, hein? Tá difícil. Obrigada. Entendo, entendo. Todas as falas, vocês conseguiram fazer falas que são complementares aí, né? E que eu imagino que elas reflitam muito o que foi, não só com vocês especificamente, né? Mas com outros colegas, também de outras turmas. E, de fato, nós nos deparamos com a dificuldade foi de todos, todas, sabe? Não só de estudantes, mas nós, docentes também, não estávamos, não tivemos uma preparação que desse conta de lidar com o que estava em execução, ou seja, aquilo que nós desenvolvemos ao longo de 6 semanas, que é a duração de cada PLSE, né? Tivemos um cursinho mesmo, tá? Para a gente aprender a mexer no sistema. Mas foi tudo muito rápido. Depois que a universidade teve a reunião do conselho que definiu o retorno, os prazos foram muito curtos. Então, nós, docentes, também não conseguimos nos adaptar ao sistema para chegar, conversar com vocês, e apesar de que nós até fizemos algumas reuniões nesse sentido, tentando deixar todo mundo um pouco mais tranquilo e, né, estimulando para que todo mundo fizesse o melhor possível, para que todo mundo se adaptasse à nova condição, né? A nova condição, ela não é só se adaptar a um novo sistema. A nova condição é se adaptar a tudo isso que tanto dentro da universidade como fora também, né? Então, nós docentes também nos deparamos com dificuldades em relação a como operar no sistema e como passar isso para vocês. Sim, isso ficou nítido, né? Pela avaliação que vocês fizeram aí, e não só vocês, mas outras turmas. Além de que eu digo que todos nós fomos pegos de surpresa nessas condições que nos encontramos. Aquilo que nós, no nosso curso, nós temos uma característica que é de ser um curso muito prático, né? De ser um curso que envolve movimento, corpo, e a gente se viu, de repente, sem condições de fazer esse processo didático, pedagógico, nessa interação com vocês no sentido presencial, né, físico. Nós passamos a não ter aquela condição de mostrar, de reproduzir um movimento, né? Tudo isso passou a ser a partir de materiais como vídeos, como tarefas, pequenas produções, né? Nos deparamos também com a dificuldade de que o sistema nem sempre corresponde,
Às vezes o sistema não corresponde mesmo, porque o sistema tem algumas instabilidades, sim, e às vezes nós é que não estamos sabendo lidar com o sistema, né? E aí tem essa dificuldade, né? Essa comunicação meio que a gente fala, um ruído na comunicação, né? Tem um ruído da comunicação entre nós docentes, conosco mesmo, nós com esse sistema, nós com vocês, e assim por diante. Então, todos nós nos deparamos com essas dificuldades mesmo, e fomos aprendendo ao longo do processo dessas 6 semanas, que é um tempo muito curto, né? É tudo muito rápido. E querendo ou não, a gente acabava reproduzindo algumas coisas dentro da lógica de um sistema presencial, né? Prazos e estabelecendo determinadas tarefas, provas, enfim, né? E aí, o que a gente pode dizer disso? Tem um prejuízo em relação àquilo que é a nossa prática comum num sistema presencial. Há prejuízos? Há prejuízos. A aprendizagem desta forma não é, certamente, longe de ser aquilo que era a nossa vivência enquanto sistema presencial. Lucas, tudo bem com você? Está nos ouvindo? Consegue dizer um oi? Bom, se estiver nos ouvindo, deu um oi. Se tiver condição de abrir o microfone, aí você poderia também falar, né, fazer uma avaliação de como foi o andamento do PLSE 2023. Se não, a gente continua aqui. Suas colegas já falaram, né? Vou apresentar para vocês algumas informações aqui, tá? Deixa eu só verificar aqui os arquivos e já deixar aberto. Isso que nós falamos agora foi tudo, digamos, uma avaliação, né, e algumas informações a respeito do PLSE 2020/3. E agora eu vou apresentar para vocês como está sendo pensado o PLSE, os dois próximos PLSEs, né? Então, bem rapidamente, alguém pode me dar um feedback aí? Tá aparecendo na tela? Tá sim, tá aparecendo. Tá. Então, veja bem, nós temos aqui a questão dos prazos do PLSE 2024, né? Vejam que hoje ainda está aberto o segundo período, né? Da segunda solicitação de matrícula, encerra hoje, né? Para quem não conseguiu, não teve êxito aqui nesse primeiro período, tem agora este segundo período para realizar sua matrícula. Amanhã estará em processamento. E depois ainda tem esse período aqui, ó, que fica aberto também, tá? Para matrícula. Durante esta semana, nós docentes estaremos trabalhando, estamos, né, trabalhando na organização dos nossos planejamentos,
E dia 9 é o nosso prazo para cadastrar no sistema o plano de ensino. Então, após essa data, vocês poderão visualizar lá no sistema como vai ser a organização das disciplinas, né, dos componentes curriculares que vocês se matricularam. E, por fim, a volta, né, o reinício de aulas aqui no dia 13 de outubro, com término previsto para o dia 24 de novembro. E aí, logo em seguida, como vocês podem olhar aqui, no período 2025, a partir de novembro, a gente já começa a organizar, fechar o planejamento e definição do 2025, tá? Antes mesmo de encerrar, né, este 2024, a gente já vai estar organizando, definindo o 2025. E aqui nesse período já fazendo o cadastro dos novos componentes, né, para o próximo PLSE, e aí começa o processo de matrículas, né, que vai se dar aqui no final de novembro e início de dezembro. Depois disso, nós teremos o início no dia 7 de dezembro, teremos um recesso de fim de ano, né, Natal, Réveillon, aquela paradinha, né, clássica brasileira de fim de ano, e um retorno do recesso em 4 de janeiro, com término de aulas no dia 29 de janeiro, e nós teremos férias, ou seja, aí sim nós estaremos dando uma pausa, né, um período de 1 mês, que são férias docentes, mas essas férias são as férias também discentes, tá? E aí mostro aqui para vocês. Bom, como vocês a maioria já se matriculou, já tem uma definição acerca do que vai desenvolver nesse próximo PLSE, né? Como vocês podem ver aqui, na organização de cada turma, né, nós contemplamos pelo menos uma disciplina que seria originalmente daquela turma. No caso de vocês, nós decidimos repetir, porém, essa não é a lógica não é mais aqui que vocês têm que ficar só aqui, principalmente para quem já cursou e já fechou essas duas, mas de buscar outras disciplinas, né, que estejam em outras turmas. Né? O quadro geral do curso é esse. Então, dentro desse quadro geral, a maioria das disciplinas, boa parte mesmo delas, não tem pré-requisito, essa aqui tem, essas de pesquisa tem, mas essas demais não tem, justamente com o intuito de quê? De que quem já está aqui, ó, no quarto, cursou essas duas, né? Fechou no primeiro PLSE, pode buscar outras opções, né? Aqui dentro do quadro de disciplinas que foram ofertadas para nosso curso em Cáceres. Mas ainda tem opção, né? Ainda teria a opção de ir lá em Diamantino, ver disciplinas lá e buscar e se matricular lá também. Né? E vice-versa, a gente tem alunos de lá matriculados aqui.
Isso eu já vi na disciplina de tópicos, que tem alguns alunos de lá matriculados aqui. E para 2025, nós, nós estamos planejando, isso aqui não está fechado, tá? É apenas uma projeção de como essas que estão marcadas em amarelo, porque provavelmente não voltarão a ser ofertadas, a gente colocou aí só por uma questão de distribuição mesmo entre nomes, né, de docentes. Mas essa avaliação a respeito de ofertar ou não ofertar, ela vai se dar mais ao final deste PLSE 2024. Então, mais ao final do 2024, nós, docentes, vamos nos reunir, vamos dialogar, vamos avaliar e vamos definir, fechar esse planejamento. Então, por exemplo, a gente vai, essas que eu marquei em amarelo são as que possivelmente não serão ofertadas novamente, possivelmente, mas pode ser que sejam. Aí as demais, a tendência é que sejam ofertadas mesmo, tá? Essa é uma grande dúvida para nós, talvez não seja isso aqui também, enfim. Ela já foi ofertada no primeiro PLSE, né? Mas para... Professora, Oi. eu desisti dessa matéria de TICS. Uhum. Então, deixa eu entender. Quer dizer que assim, ela pode não ser ofertada e eu não ter como refazer ela, é isso? Isso, mas ela está aberta agora, né? Isso aqui é 2025, ó, que vai começar lá em dezembro, tá? Agora Ah, são essas aqui, ó, e ela tá de novo aí. Agora em 2020. entendi, porque agora eu me matriculei em 3 matérias. Sim, quais? Então, se eu quiser fazer ela daqui mais para frente, talvez ela não esteja. Exato. O ideal seria você desistir de alguma dessas que você se matriculou e se matricular em TICS. É o que eu recomendo, Aham, tá? tá bom. Acho que é fácil ir lá no sistema, fazer uma exclusão de uma, né? Se você não conseguir fazer, aí tem que entrar em contato comigo, que a gente providencia, né? A exclusão e a troca. Pode ser por e-mail, tá? Enviar um e-mail para o e-mail do curso informando que você precisa fazer uma substituição, trocar tal disciplina por TICS. Porque o recomendado é que vocês cursem as disciplinas que são da sua própria turma, sim. Mas, como eu disse, teve vários de vocês que cursaram essas duas em 2023 e já concluíram, né, essas duas, então teria que buscar outras, certo? Aqui ou lá em Diamantina, ou até mesmo disciplinas que tem outros cursos aqui do campus mesmo de Cáceres. Mas quem está nessa turma e não... Só um minutinho. Vou aceitar aqui. Então, quem está nesta turma que cursou e não conseguiu concluir ou as duas ou uma delas, preferencialmente tem que voltar a cursar estas, tá? A outra questão também
é algo que todo mundo, apesar de a gente ter mencionado algumas vezes, chamado aquelas reuniões online, né, antes do início do PLSE, que nós orientamos, bom, vocês podem se matricular em uma, em duas, em três, e dependendo até quem está nos últimos semestres, até mesmo em 4 ou 5, porque é permitido estágio e TCC extra, né? Além das duas, das 3 máximas permitidas. Porém, tem um aspecto que muita gente não se atentou, de que o período é muito curto, são 6 semanas, e dentro dessas 6 semanas, há uma sobrecarga de atividades, né? Há uma sobrecarga. Então, quer dizer, teve várias sobrecargas, como vocês mesmos disseram. Teve a sobrecarga de não conhecer, não ter acesso, né? Não conhecer o sistema, não conhecer aulas nesse sistema remoto. Teve a dificuldade de acesso à internet, teve a dificuldade de ter que lidar com isso e mais N outras coisas na vida, e ainda tudo isso de maneira muito rápida, ou seja, 6 semanas. Então, a maioria foi lá e fez o quê? 3, então vou me matricular em 3. Foi aquela correria, né? Vamos matricular, está aberto, vamos lá, matricula em tudo que pode. E, no entanto, não precisava ser dessa forma. Porque você pode cursar uma ou duas. Bom, tem facilidade, sabe lidar com tecnologia, sabe, tem tempo e condições de acompanhar 3 disciplinas tranquilamente, então 3, ok. Tem vários colegas que realmente têm essa facilidade. Mas alguns se depararam com um certo acúmulo, né? Porque dentro de 6 semanas tinha ali uma série de coisas para ler, atividades para cumprir, avaliações, né? Então, tudo muito corrido mesmo, tá? Sim. Hein, professora? Eu tô olhando aqui essa questão, né, da disciplina de alguns acadêmicos que, no caso, perderam, que nem o caso da Paula aí. Eu tô entrando para ela aqui no meu notebook, porque ela tá só com o celular. E o dela já está aqui confirmado, no caso, as 3 disciplinas. Como é que eu consigo tirar uma dessa disciplina, porque já excedeu a carga horária, no caso, né? Para eu colocar, então, essa do TICS, que ela não conseguiu concluir no outro período. Vai lá, na frente não tem um sinalzinho de menos, né? dá Não tem, porque o dela já colocou, já aceitaram a matrícula. Não está mais na espera, já está matriculado e lá naquela listinha de disciplinas não aparece esse sinalzinho para mim retirar. Então, neste caso, é o que eu falei, encaminhar um e-mail, vai ser para coordenação de curso mesmo, solicitando a exclusão, o cancelamento, né, de uma das aí, e solicitando a matrícula em TICS. Entendi. Aí nós vamos fazer o processo. Entendi. Tá? Tá. Porque eu também não sabia, assim, se estaria ou não disponível essa questão de editar, né? Porque acho que fica aberto só quando está no período em que foi aberta a solicitação, que você fez a solicitação, dentro daqueles dias, né? Isso, ele fica ainda um tempo no status de espera, e depois que é confirmado, aí já não tem mais essa opção. Sim. Aí agora a gente que tem que fazer a correção. No caso, acho que nem nós da coordenação do curso, talvez seja a própria
secretaria acadêmica que vai fazer isso. Mas aí, Entendi. esse e-mail, fazendo esse pedido de troca, né? Tá? Que a gente encaminha. Então, como eu estava dizendo, todo mundo se deparou com essas dificuldades, mas assim, voltou às aulas, então todo mundo foi afoito, né? Foi lá, pegou tudo que podia, tudo que dava, e foi aos trancos e barrancos, né? Dessa vez, vamos tentar usar a nossa experiência, aquilo que a gente aprendeu ao longo do PLSE 2023, ou seja, os estudantes, os colegas de vocês que tiveram muita dificuldade, não vá, não curse, não pegue 3, pegue menos, pegue 2, pegue uma. É bom estar cursando alguma coisa, não se desligar do curso, mas também não precisa transformar isso em algo ruim demais, né? Que baixe demais a qualidade do que você está fazendo e que, inclusive, cause sofrimento, tá? Acho que vocês estão entendendo, né? Talvez vocês aqui estão me ouvindo, pegaram 3, deram conta das 3, então querem continuar de novo, pegar mais 3, mas assim, os colegas que tiverem essa dificuldade, a gente tem que orientar dessa forma. Não, fica com uma, fica com 2. Inclusive, não há problema nenhum ficar com nenhuma, tá, gente? Por quê? Porque essas disciplinas que estão sendo cursadas agora, elas não têm o mesmo caráter que no sistema presencial. Em que sentido? Se você vai lá e matricula e não dá conta de cursar, essa disciplina não será nem registrada no seu histórico. No sistema presencial, não. No sistema presencial, se você vai lá e se matricula e você não cursa, ela vai lá como reprovada, né? Nesse sistema, não. Você foi lá, matriculou, não deu conta de cursar, ela vai simplesmente sumir. Ao mesmo tempo, aquelas que você foi lá e cursou com sucesso, com aprovação, ela vai ser aproveitada, ou seja, ela vai constar lá no seu histórico. Então, se você, aí um exemplo bem prático aqui, né, para vocês do quarto semestre. Você foi lá e cursou TICS, aprovou em TICS, então já vai para o seu histórico, aprovação em TICS. Quando mais adiante nós retornarmos ao sistema presencial, você já terá cursado essa disciplina, você não precisa mais cursar, você vai cursar outras, certo? Então, você terá o aproveitamento das disciplinas que foram cursadas no sistema remoto. Ao mesmo tempo, aquelas que você não cursou, elas simplesmente não vai constar nada. Então, não tem problema nenhum não cursar nenhuma nesse sistema remoto. Porém, qual é a minha orientação? Se matricule, tente cursar, que seja uma, pelo menos uma. Tente cursar para o quê? Para não se desligar dessa dinâmica de trabalho, de estar no curso, ainda que seja nesse sistema, dessa forma remota, para não ficar desligado demais, né? Porque isso também não é bom. Não é bom ficar sobrecarregado, mas também não é bom ficar totalmente desligado. Dúvidas?
No Acho que por momento, até agora, enquanto, não. acho que por enquanto a senhora está sanando as dúvidas, professora. Sim, um outro aspecto que é bom que vocês saibam e que vocês também possam repetir isso para os colegas. Nós já tínhamos previsto a entrada nesse sistema, independente de pandemia, gente. Esse CIGAR era um sistema que já estava em desenvolvimento para ser implantado na Unemate. Então, se alguns colegas, eu não estou gostando desse sistema remoto, eu não gosto de mexer nesse sistema, pode parar com essa conversa, porque, assim, era um sistema que já estava por vir, e com a pandemia a gente só acelerou um pouco para que ele entrasse em funcionamento, porque ele permite mais, ele tem mais funções, né, e mais, realmente, suporte melhor para um sistema, para um ensino remoto, tá? Mas ele vai ficar. Ele entrou e agora ele vai ficar. Ele já estava previsto para estar, né, para entrar em funcionamento da Unemate. E aí ele vai ficar. Ele vai ser esse sistema quando a gente estiver no presencial também. Então, quem está alegando dificuldade de lidar com esse sistema, tem que parar de ficar, eu acho ele ruim, eu não estou entendendo. Vai entendendo, vai lidando com ele aos poucos, com calma, e vai aprender, vá aprendendo a lidar com ele, porque é com ele que nós vamos trabalhar agora e daqui em diante, certo? Se alguém ainda não tinha percebido isso, entendido isso, agora eu estou dizendo com todas as letras, esse é o novo sistema e é com esse sistema que nós vamos trabalhar daqui em diante. Então, tem que aprender, né? E eu tô falando, tem que aprender, vai lá, aprende na marra. Não, vai aprendendo, vai, sabe, trabalhando nele. A gente sabe que tem essas dificuldades. No computador de um jeito, no celular, tem dificuldades, tem coisa que não funciona pelo celular? Tem. Eu identifiquei várias reclamações nesse sentido. Mas o que eu sei é que os desenvolvedores do sistema, dentro da universidade, estão tentando aprimorar, melhorar, para que ele tenha menos instabilidade, tá? E aí, galera, dúvidas? Por enquanto, não, professora. Por mim, tá tudo certo. Então, só para fechar mesmo, que eu vou mostrar de novo para vocês o planejamento. É um planejamento, não está fechado ainda o 2025, tá? Então, a gente deu uma mudança que já incluiu, né, uma nova disciplina aqui, aqui provavelmente vai sair, vai entrar outra, e temos outras novas, né, aqui na organização geral, né, que até lá no final do PLSE 2024, a gente deve fechar esse planejamento. Tudo bem? Beleza. Então, Ok. são vocês que puderam estar aqui, que ajudem, né? Não dá para ser só uma pessoa, entende? Eu tenho trabalhado com representantes de turmas para que as informações cheguem nos grupos. Tenho feito isso. Mas são coisas que não dependem só de uma pessoa, não dá para concentrar em só uma pessoa. Essa questão de dialogar com os colegas, de ajudar, de estimular, tá? Se vocês souberem de algum colega que está meio perdido aí, por aí, vai lá, chama. Vem cá, tenta, se matricula. Se não der certo,
não vai ter problema nenhum mesmo, entende? Isso não vai manchar o teu histórico, tá? Missão cumprida. Cumprida, professora. Obrigada pelas informações. Beleza, professora. Obrigada. Obrigada. professora. Eu que agradeço a presença de vocês e qualquer dúvida, né, as colegas, vocês podem entrar em contato. Gente que tiver alguma outra dificuldade que vocês não consigam ajudar, é só mandar para a gente que a gente orienta. Tá bom, então. Um ótimo dia para vocês. Belezinha. Pra você A também. senhora também, professora. Gente, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Saudade.